Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 30 de janeiro. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você com o tema Supere as Crises. E que essa palavra, esse devocional, vai nos fazer refletir, meditar com bases bíblicas. Eu me respaldei muito, queridos, na Bíblia, para que eu pudesse trazer 5 passos para que você possa superar as crises, seja familiar, seja financeira, seja no emprego, seja em qualquer área, como você pode superar as crises. Ok? Então, desde já, eu vou fazer um desafio a você aqui, meu irmão, minha irmã, para que você possa ir nas mensagens do vídeo agora, escrever assim: eu irei superar todas as crises. Escreva lá assim, dessa forma, lá na mensagem do vídeo, coloca lá: eu vou superar todas as crises. E nós vamos ver como que você vai superar as crises com base bíblica, com a base que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos lutar e vencer, ok? Então, o primeiro texto, querido, que eu quero ler com você é o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5. Ele vai nos trazer, queridos, uma situação bem interessante, que é a crise já instalada, né? A verdade é que as crises, elas sempre existiram, mas no final dos tempos, que é esse momento que nós vivemos, isso seria algo assim bem ressaltado, algo assim muito nítido, muito claro na nossa vida. E para nós cristãos, nós, claro que sabemos, temos, né, na verdade, que saber como superar essas crises. Então, eu vou trazer para você primeiro o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5, que você vai ver alguma das crises já instaladas no mundo. Vamos lá? Coloquei na tela para a gente poder acompanhar juntos, diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afastem-se desses também. Queridos, então a Bíblia já nos mostrava que no final dos tempos, determinadas crises como essas, que relacionadas ao ser humano, elas iriam se instalar. E são crises nítidas, que já estão instaladas, já estão assim, berrando nos 4 cantos do mundo. Você concorda comigo? E diante dessas crises, e não só dessas, mas crises diversas, crises pessoais, familiares, governamentais, crises em todas as áreas. Se você pegar a área de governo, pegar na justiça, se pegar na segurança pública, se pegar na parte da saúde, você vai ver crises. E as crises, queridos, elas existem. Por quê? Por que Deus permite que as crises elas cresçam tanto assim? E é isso que nós vamos ver aqui no nosso devocional de hoje. Primeira situação, querido, que nós temos que entender é que diante das crises, nós que somos cristãos, nós não temos o porquê temer. Se você que está me assistindo é um cristão, fala assim: não, pastor, eu sou cristão, eu tenho andado com Deus certinho, retamente. Então, saiba que a crise, ela tem que ser algo para você cristão, que você pode ficar tranquilo. Por quê? Olha o que diz Salmo 46, nós vamos usar muito o Salmo 46 hoje,
tá? Porque o Salmo 46, ele já traz aqui várias situações relacionadas a crises, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, que é cristão, é verso 2 do capítulo 46, Salmo 46, diz assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. E por que nós não temeremos, queridos? Por que nós não temeremos? Verso 1 explica: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Então, se eu sou cristão, digo ser cristão, e tenho andado com Deus corretamente, alinhado com o Senhor, eu não preciso temer as crises, mas eu preciso superar as crises. Porque crises iremos ter, mas nós não precisaremos ficar com medo. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio bem presente diante das adversidades. Então vem aquela pergunta: pastor, legal, então agora como superar as crises? E agora, se você estiver anotando, você marca aí pontos importantes nesse primeiro tópico que eu trago para você. Como superar as crises? Primeiro, reconheça que as coisas não vão bem. A área da sua vida que não vai bem. A área da sua vida que entrou num momento de crise. No momento que muitas vezes você não está aceitando que aquilo é uma crise. Pode ser casamento, pode ser familiar, pode ser espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Pode ser algo financeiro, pode ser qualquer área. Primeira coisa é reconhecer, parar, fazer uma autoanálise e reconhecer que as coisas não vão bem e trazer essa situação para a luz. Olha só o que diz Mateus 10, 26. Diz assim: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então eu preciso trazer para a luz tudo que está escondido. Eu preciso reconhecer. E eu reconheço como? Trazendo para a luz, reconhecendo, confessando: olha, eu tenho uma crise, eu não vou ter medo dessa crise porque Deus está comigo, mas eu vou superar essa crise. Como? Reconhecendo, existe uma crise aqui instalada na minha vida, em alguma área da minha vida, seja espiritual, seja física, seja emocional, ela tem uma crise. Tem uma crise? O que eu tenho que entender? Que essa crise ela não se instalou de qualquer maneira. Houve um gatilho que disparou essa crise. Então, Gálatas 6,7 me diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Queridos, muitas das nossas crises fomos nós mesmos que plantamos, por alguma atitude, por alguma palavra, por alguma situação que agimos de maneira errada. Bom, legal. Primeiro passo, reconheci, entendi que aquela crise foi algo que desencadeou devido a uma atitude minha, a uma palavra, a um posicionamento que eu tive. E agora, pastor? Agora é o segundo passo. O segundo passo é você perguntar, fazer uma pergunta para você mesmo, que para superar essas crises, para superar as crises, quem tem sido a sua segurança? Quem tem sido a sua segurança? E aqui eu volto para o livro de Salmos 46, verso 1, que deve ser o que a nossa resposta? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mas não somente esse. A nossa resposta também pode ser como diz o Salmo 91, verso 1 e 2, que diz:
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, amados, a segunda questão é uma pergunta. A primeira é o reconhecimento, a segunda é uma pergunta: quem tem sido a minha segurança? E nós vimos aqui nos textos que Deus é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Mas no Salmo 91, ele traz uma chave importante nessa pergunta que nós fazemos: quem tem sido a nossa segurança? Nós podemos falar: Deus tem sido a minha segurança. Mas para que Deus seja a minha segurança, o Salmo 91, ele traz uma chave. Eu habito no abrigo do Altíssimo. Eu tenho procurado estar na presença de Deus. Eu tenho procurado trazer Deus para a minha vida, para o centro da minha vida. E aqui eu entro no terceiro passo para superar as crises, tá? O terceiro passo para superar as crises é o quê? Coloque Deus no centro da sua vida. Salmos 46, verso 4 e 5, nos traz um respaldo bíblico sobre isso. Trazer Deus como centro da nossa vida. Olha só. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ou seja, queridos, se eu faço, vamos fazer uma ligação aqui. Salmo 91, eu faço de Deus o meu abrigo. Habito ali e Deus está no meio, como centro da minha vida, eu não vou ser abalado. Vai ter crise, pastor? Vai ter crise. Vai ter situações difíceis, crises difíceis? Sim, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio, o Senhor está no centro da minha vida e eu não serei abalado. Por quê? Salmo 46, 5 diz que Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Então esse é o terceiro passo. Agora, quarto passo para você superar as crises é fortalecer sua fé em Deus. Você pode dizer que você é cristão, você pode dizer que você ora, você pode dizer que você, porque eu habito no abrigo do Altíssimo, mas muitas vezes da boca para fora. A sua fé, muitas vezes ela é duvidosa. A sua fé não tem certeza e não tem convicção. E eu preciso fortalecer a minha fé. E a Bíblia diz algo importante, que o fortalecimento da fé, o aumento da fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Salmo 46, verso 8, também nos traz um direcionamento. Olha só, para fortalecer a fé em Deus. É um convite. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Então, como que eu fortaleço a minha fé? Olhando as obras do Senhor, vendo o que Ele tem feito, vendo tudo que Ele já fez, todas as maravilhas que Ele fez. E por isso que eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que entender e ver as mínimas coisas que Deus faz na minha vida, mas também as maiores. Mas para que eu possa ver as grandes maravilhas de Deus na minha vida, eu tenho que ver aqui as pequenas coisas. Eu começo enxergando as pequenas para enxergar as grandes. E assim eu vou fortalecendo a minha fé e Deus vai se tornando o centro da minha vida. Quando eu tenho convicção de que Deus está agindo desde as pequenas coisas até as maiores coisas na minha vida, a minha fé ela vai sendo fortalecida no Senhor.
Quinta dica para você superar as crises. E essa é muito importante. Essa é sensacional, porque isso não diz respeito a Deus, mas diz respeito a você e diz respeito a mim. Por quê? A quinta dica é: supere as crises vencendo a autossuficiência. Pastor, o que é autossuficiência? A autossuficiência é aquela pessoa que se acha demais. Ela consegue tudo sozinha, ela pode tudo sozinha, ela pode superar tudo sozinha e ela é a supra-sumo de todas as coisas. Como se fosse a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Você me entendeu? Essa é a autossuficiência. E é aqui onde muitas pessoas caem. É aqui onde elas não conseguem muitas vezes superar as crises. Por quê? Por causa da autossuficiência. Se acham demais, se acham muitas vezes a superar as outras ungidas, e aí que tira Deus do centro, é aí que a fé vai para o espaço, é ali, queridos, que tudo vai por água abaixo. E a pessoa não consegue superar crises emocionais, crises espirituais, crises financeiras, crises familiares, crises e crises e crises e crises vão se acumulando na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não consegue vencer a sua autossuficiência. E o que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro, a Bíblia nos mostra, queridos, que sem Jesus nós não somos nada. Nada. Olha o que diz João 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Né? É um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, a Bíblia nos diz que nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Deus. Nós somos como um galho que foi quebrado, foi jogado no chão, o sol bateu, ele se secou, e ele é bom para quê? Para botar fogo. Galho seco é bom para botar fogo, para fazer fogueira. A Bíblia nos compara com isso. Agora, quando nós permanecemos em Jesus e temos o Senhor Jesus como centro da nossa vida, Deus como centro da nossa vida, nós vamos ter segurança, nós vamos ter a facilidade de reconhecer as crises, nós vamos ter segurança, nós vamos ter Deus, o Senhor Jesus como centro das nossas vidas, a nossa fé vai ser fortalecida. E claro, se eu vou ter Jesus na minha vida como centro, a autossuficiência ela é enterrada. E eu consigo vencer essa autossuficiência, esse orgulho, muitas vezes que existe dentro de nós. Mas, último texto para nós encerrarmos, Salmo 46:10, ele nos traz algo bem interessante para que nós também possamos vencer a nossa autossuficiência e para que nós possamos ser encorajados a vencer e a superar as crises. Olha só. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Eu gosto muito da versão, queridos, da versão Almeida, corrigida e fiel, que ela nos traz algo, uma palavrinha ali, que só aquela mudança daquela palavrinha, ela já dá um poder a mais. Olha só, o mesmo texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, diante das crises, queridos, nós ficamos inquietos. Ficamos nervosos, ficamos abatidos, ficamos depressivos, ficamos murmuradores. E o que a Bíblia diz? Que diante das crises, para você superar as crises, você tem que se aquietar e saber que eu sou Deus. Ou seja, coloque Deus no centro, fortaleça a sua fé, a sua segurança está em Deus e você vai superar as crises na sua vida. Você viu só como a Bíblia traz instrução para tudo? E esse é o nosso devocional de hoje. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe e ajude nosso canal a alcançar mais e mais pessoas. Amém? Vamos orar, queridos?
Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse dia 30 de janeiro, terça-feira, nesse devocional de hoje, Pai, onde o Senhor nos trouxe uma palavra poderosa, como superar as crises. Que essa palavra, Pai, venha ficar gravada em nosso coração. Que essa palavra venha nos mover. Que essa palavra venha aumentar a nossa fé. Que essa palavra venha nos fazer aquietar diante das crises e depositar toda a nossa confiança no Senhor. Que o Senhor venha ser o centro da nossa vida e que nossa fé venha ser inabalável no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse dia ao Senhor e clamamos a bênção do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.